Nessa terceira parte, nós vamos começar a resolução de alguns exercícios com um nível crescente de dificuldade. Então, esses primeiros são muito simples, mas até o final nós vamos chegar em alguns com um nível diferenciado, de acordo com o que nós temos visto até agora. Não é necessariamente nada extraordinário, mas alguns deles sim têm um nível e um raciocínio que é solicitado que é diferente do que nós temos feito até agora. Bom, basicamente esse exercício aqui é o número 2.28 na nossa versão. E ele pede o seguinte: determine a força resultante, né, usando a representação cartesiana, e também determine a sua intensidade. Após isso, faça a determinação na representação vetorial polar. Então, vamos fazer isso. Então, nós temos aqui três forças. Forças F1, F2, F3, dadas em newtons, cada uma com uma representação em relação à sua disposição no plano, né? Todas elas são planas ainda. Então, podemos escrever o seguinte: F1, ele tem um ângulo de 12, ou melhor, ele tem os lados proporcionais a 12,5. Então, seu ângulo, né, é a tangente inversa de 12 sobre 5. Uma das coisas que nós podemos escrever, né? Esse ângulo θ, ele vai ser a tangente inversa, né, de y sobre x, que é 12 sobre 5. Porém, existe uma outra opção, né? Nós podemos usar a relação do triângulo. Então, quando eu faço a soma para descobrir a hipotenusa desse triângulo, né, 5 mais 12 são os catetos, então isso vai me dar uma hipotenusa igual a 13, né, um triângulo 5, 12, 13. A partir disso, nós podemos usar a relação de cosseno e seno. Afinal, o cosseno é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, de qualquer modo, ou pelo método de descobrir qual é o ângulo, ou utilizando a relação de cosseno, onde eu tenho que o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, onde aqui o adjacente é 5, a hipotenusa é 13. De modo semelhante para o seno, mas agora o seno será y sobre h, a hipotenusa, e nós temos y12, hipotenusa 13. Então, opções, né? Eu vou pelo método do cosseno-seno, eu não vou fazer o cálculo do ângulo. Então, o que nós precisamos fazer? Realizar o somatório vetorial dessas forças. E isso vai nos dar uma força resultante que eu vou chamar de FR. Então, observem que, ou melhor, antes de fazer isso, vamos escrever as forças. Então, para F1 é igual a 400. O ângulo que falta para completar aqui é 50. Então, eu posso usar menos cosseno de 50 mais seno de 50 em J, ou usar a relação do complemento, né? Já que eu tenho um ângulo de 40, então ele aponta para a esquerda negativo em x e para cima positivo em y. Isso quer dizer que eu tenho aqui menos, ou melhor, eu tenho 400, então menos o seno de 40 em i, mais o cosseno de 40 em j. E aí eu posso multiplicar e obter o resultado disso. Para F2, que é o que nós estávamos analisando, eu tenho uma intensidade de 200, e aí eu tenho o seu cosseno e seno. Cosseno é 5 sobre 13 em i, e o seno é 12 sobre 13 em j. Observem que apontam para a direita e para cima, então são positivos. Para F3,
E aqui todos eles são vetores, né? Estamos na representação vetorial. E F3 é o clássico, né? Eu tenho 100 cosseno seno. Então, cosseno de 30 em I mais seno de 30 em J. Então, a partir disso, nós podemos escrever o somatório das forças. Mas eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou somar todas as componentes em X e todas as componentes em Y. Então, começamos com menos 400 seno de 40, mais 200 vezes 5 sobre 13, mais 100 cosseno de 30. Então, essa é a minha representação em I, mais a representação em J, 400 cosseno de 40, mais 200 vezes 12 sobre 13, e mais 100 seno de 30. Então, essa é a minha representação agora em J. E aí eu posso somar isso, né, de forma isolada. Então, quando eu fizer essa soma, que nós vamos obter aqui? Nós temos 93,589. Então, vamos 93,6 em I. Em J, essa soma vai dar 541,03. Então, 541. Então, essa é a soma da força deste sistema de forças. Bom, o que nos interessa agora é calcular a intensidade dessa força. E a intensidade dessa força resultante é o quadrado, né, da componente X mais o quadrado da componente Y e o quadrado da resultante. Então, isso vai me dar um módulo. Esse módulo vai ser 541 ao quadrado mais 93,6 ao quadrado. Então, tirando a raiz disso, nós temos 549,03. 549 é um bom número. Então, essa é a intensidade, que inclusive, né, para quem já percebeu, a resposta está aqui na imagem. Então, realmente é o 549. Outra coisa que nós precisamos descobrir é qual é esse ângulo aí que é beta, né? Então, já que já está escrito beta, eu vou usar isso para fazer esse cálculo. Beta é a tangente inversa da componente y sobre a x. Então, a componente y é 541 e a componente x é menos 93,6, tá? Não pode deixar de lado o sinal negativo, porque ele vai fazer diferença na hora de apresentar esse ângulo, ok? Então, quando nós fazemos esse cálculo, nós vamos obter um ângulo que vai ser negativo também, que é de 80,18. Se vocês observarem, né, pela leitura das componentes, a componente x está no segundo quadrante, porque no segundo ou no terceiro, né? Porque ela é negativa, então ela está nessa região esquerda. Mas a y é positiva, então ele está em cima. Então essa construção é o que dá os dois pontos em relação à força resultante. E aí esse ângulo de menos 80 quer dizer uma leitura negativa, ele está lendo daqui para cá. Então na verdade ele não é o beta, né? Vou chamar de outra coisa para não confundir, vou chamar de θ mesmo. Então isso aqui é θ. Então quem é esse beta?
Beta é 180 menos θ, né? Então, quando a gente faz essa conta, 180 menos 80,18, isso vai dar 99,82. E aí eu tenho então que esse ângulo ainda na verdade não é o beta, né? Seria a leitura daqui até aqui. Então, na verdade, o beta em si vai ser 9,82, mas eu acho mais interessante a gente fazer a leitura completa, né? Eu não vi nenhuma solicitação específica de medir em relação ao eixo vertical, né? A leitura ela é do horizontal no sentido anti-horário. Então, 99,82 é o que nós queremos nessa situação. A partir disso, sua representação polar vai ser 549 newtons com 99,8 graus. Observa que eu não poderia colocar ponto 9, né? Porque na representação eu tenho isso daqui. Então não faria sentido. Aí eu teria que mudar a simbologia, né? Teria que colocar assim. Aí poderia ser 9. Bom, então esse aqui é bastante tranquilo. E vamos para o próximo. O próximo diz o seguinte: a gente tem duas cordas, né? E elas estão sendo usadas para elevar esse cano que nós estamos vendo aí. E nessa região a gente tem outros canos, né? Então eu preciso elevar um cano considerando a presença dos outros. A partir disso, determine a razão F2 sobre F1 de forma que a resultante de F1 e F2 seja vertical. Então, basicamente, a pergunta é: eu preciso somar o F1 e F2 e a resultante precisa ser uma vertical. Então, é isso que nós vamos fazer, né? E acaba sendo um trabalho também bastante simples, embora aqui ele considere como um nível médio. Eu não vejo necessariamente assim, né? O que nós temos? Duas forças aqui, F1 e F2. F1 é fácil de escrever, né? Vai ser F1 menos cosseno de 15i mais seno de 15 em J. Já F2, que nós temos aqui um ângulo de 40 graus medido na vertical, né? Na verdade, se você analisar, ele está medindo esse ângulo aqui, ó. A posição que ele colocou talvez fique estranha, mas basicamente é o ângulo com o eixo vertical, né? Então, se aqui é 40, aqui é 50. E aí nós podemos usar o ângulo de 50. Ou nós podemos usar a história do complemento, né? O seno de um ângulo complementar é igual ao cosseno desse ângulo. Então, se eu tenho aqui que o cosseno de 50 é tanto, o seno de 40 vai ser o mesmo valor, né? Então, aqui eu vou ter F2, seno de 40 em I, mais cosseno de 40 em J. É interessante, né, observar que essa questão angular ela é muito forte nessas análises que nós fazemos. Bom, trigonometria precisa estar bem formada aqui. Então, o que ele disse? Eu quero uma componente em X, ou melhor, em Y, né? Ele quer uma componente vertical. Então, quer dizer que a força resultante tem esse formato aqui, 0 FRY. Então, se eu fizer a soma, eu tenho que menos F1 cosseno de 15 em I, né? Mais F2 seno de 40 em I é igual a 0. Então, ele quer a razão, pergunta, né? Tá aqui F2 sobre F1, né? Essa é a pergunta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o F1 cosseno para o outro lado, depois passar o cosseno dividindo, ou melhor, depois passar o seno dividindo, né? Então vai ficar assim: F2 seno de 40
igual a F1 cosseno de 15. Então, F2 sobre F1, que é a razão que ele pediu, né? É igual a cosseno de 15 sobre seno de 40. Fazendo essa conta, cosseno de 15 é 0,97, dividido por seno de 40, isso vai dar 1,52. Então, adimensional, tá? Porque eu estou dividindo força por força ou cosseno por seno, então adimensional. Então, essa é a razão. Então, isso mostra que a força F2 é pelo menos uns 50% maior que a força F1. Então, com isso, ele tem aqui opções, né? Ele já tem os ângulos, eu posso aplicar, por exemplo, uma força de 3 kN em F2, uma força de 2, 1,5, né, em F1. No próximo, o que nós temos aqui? Nós temos essa aba de aço soldada, que é submetida a duas forças que são dadas aí, sendo F uma força conhecida, né, e P uma força desconhecida. Então, determine qual é o maior valor que P pode assumir se F é 4.500 e a intensidade da força resultante não pode exceder 6.700. Então, isso em quilonewtons, né? No caso aqui, ele está dando isso em libras. Então, eu sei que a força F é 1.000 libras e a força resultante, ou melhor, a intensidade dela precisa ser menor ou igual a 1.500 libras. Então, essa é a nossa pergunta. Então, o primeiro passo é escrever, né, essas forças. Observe que eu tenho dois triângulos, um triângulo 3, 4, 5 e um triângulo 5, 12, 13. Então, a partir desse reconhecimento geométrico, mesmo que você não saiba, é só usar o teorema de Pitágoras, né? Então, a partir disso, a gente já consegue determinar algumas características. Sabendo disso, eu tenho que F é igual a 1.000 vezes cosseno de θ, onde cosseno de θ é 4 sobre 5, e seno de θ, onde seno é 3 sobre 5, né? Lembrando da mesma relação que fizemos ali em cima. Agora, P, nós temos um P, que a gente não sabe qual é, e a mesma relação, cosseno, onde cosseno agora é 12 sobre 13, e negativo, né? Porque aponta para a esquerda. E o seno, que é 5 sobre 13 em J. Bom, com essas informações nós podemos somar e descobrir, né, quais são essas forças. Observem que ele não informou quais são as componentes da força resultante. Então, não temos muitas opções a princípio. Então, fazemos a soma primeiro. Né? A força resultante vai ser igual a 1.000 vezes 4 sobre 5, menos P, ou melhor, menos 12P sobre 13, isso em I, mais 1.000 vezes 3 sobre 5, mais P, ou 5P, né, sobre 13 em J. E esse é o somatório das forças. O que ele nos deu foi a intensidade. Observe que aqui nós temos duas incógnitas a princípio. Mas na verdade não temos duas, nós temos uma. Né, porque o módulo de FR é conhecido. E aí o que pode ser usado? O módulo de FR ao quadrado é igual à soma, né, das componentes ao quadrado. Então eu posso fazer isso aqui agora.
levar todo mundo ao quadrado. Então, fazendo isso, eu tenho como igualar isso tudo a 1.500 ao quadrado, porque FR é 1.500 ao quadrado, né? Isso já foi dado. Bom, então agora é um pouco de álgebra, né? Então, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo na primeira parte. E na segunda, uma soma, né? Em vez da subtração, mas o mesmo processo. Então, poupando tempo e resolvendo isso, nós vamos encontrar alguns números grandes, tá? Então, isso vai dar o seguinte: p quadrado menos 1,32 vezes 10 elevado a 4 dividido por 13 vezes p menos 1,25 vezes 10 elevado a 6, e isso é igual a zero. Resolvendo isso, nós vamos ter duas opções possíveis, né? Então aqui a gente tem uma equação de segundo grau com duas soluções diferentes ou duas soluções iguais. No caso, as duas soluções são diferentes. Então P1 é menos 720 e P2 é 1.740 libras-força. E aí, voltando na pergunta, né? Ele precisa encontrar uma força P que seja menor ou igual a 1.500. Então, é a máxima força. Pelo desenho aqui do lado, a gente vê que quando o meu P é 1.200, melhor, é menos 720, ele é um P pequeno. Quando ele é 1.740, ele é maior. Então, 1.740, ele vai ser a máxima força, né? Ele é a maior força que dá essa resultante. Então, ela não excede o valor, mas é o maior valor que P pode assumir. Então, observem que eu não precisava da figura, tá? É lógico isso aqui, ó, 1.740 é maior do que 720 em módulo, né? Então, 720 vezes 2 dá 1.440. Então, quer dizer, ele é mais do que o dobro. Então, não precisamos do desenho para fazer essa análise, mas pode ser usado para ajudar. Então, crescendo mais um pouquinho o nível de dificuldade, embora ele já considerou esse aqui como difícil, né? Mas eu vejo que esse próximo é um pouquinho mais. Então, uma viga curta em balança submetida a 3 forças, né, onde as forças estão dadas na figura. E se essa força F for igual a 8 kN, qual vai ser o valor do alfa, do ângulo alfa, que minimiza a intensidade da resultante dessas forças? Então, e depois determina a intensidade dessa resultante. Então, basicamente, ele pergunta qual o ângulo alfa, né, que vai dar a menor resultante de forças. Então, considerando aqui F igual a 8, em sua intensidade, nós temos que F é igual a 8 cosseno de alfa I mais seno de alfa J. Então, esse é F. A segunda força, que é essa daqui, ela é 12, só que negativo, então menos 12I. E a terceira é 8 em J, então menos 8J, porque ela também é negativa. A partir disso, a gente pode promover a soma dessas forças, né? De uma forma bastante simples. Então, eu vou colocar como força resultante. A força resultante aqui vai ser 8 cosseno de alfa menos 12 em I, mais 8 seno de alfa menos, aqui é menos 8, tá? Não menos 12. Ou não.
Não, o contrário. É menos 12 e aqui é menos 8. E aqui menos 8 é em J. Então, nós temos já uma possível equação, né? O que é interessante é que, embora tenha a figura aqui do lado, observem que a ligação de 12 com 8 ela já foi dada. Então, e a força F, se você promover a soma pelo método ponta-cauda, ela vai estar aqui. Para F se ligar com a resultante, né, para você ter a menor resultante possível aqui, o menor caminho é uma linha reta. Então, quer dizer, o ângulo já é dado por 8 e 12. Né? Eles já formam um triângulo que necessariamente precisa ser a resposta. Então, a partir disso, nós podemos calcular qual é esse ângulo alfa. Então, alfa é a tangente inversa de 8 sobre 12. E isso vai dar... isso vai dar 33,7 graus. Substituindo então nessa equação aí de cima, nós vamos ter 8 vezes cosseno de alfa, que é o 33,7, menos 12 em I. Mais a mesma coisa, só que agora com seno, menos 8 em J. Então essa soma vai ser igual a menos 5,43 I menos 3 ponto 1. Então 3,56 na verdade em J, que é 34, não 43. Isso em quilonewtons. Bom, calculando agora a intensidade dessa força, que vai ser o quadrado da primeira mais o quadrado da segunda. Isso aqui vai dar uma força resultante em intensidade de tirando a raiz 6,42 quilonewtons. Então, respondendo a pergunta que era determine o valor de alfa, né, e depois a intensidade das forças resultantes. Também determine a intensidade da resultante, né, que na verdade já foi solicitado. Depois disso, se essa viga estiver com um ângulo alfa igual a 45 graus, qual vai ser o valor de F que minimiza a intensidade das três forças? Então agora nós temos uma nova situação onde alfa é 45 graus e F nós não sabemos, onde o F é aquele F ali, né, que está escrito. Então, qual que é o valor desse F que vai reduzir a intensidade da resultante das forças? Então, essa basicamente é a pergunta.
Aí, primeiro passo, novamente, vamos fazer o somatório dessas forças. Então, eu tenho aqui agora 8 cosseno de 45 menos 12 em I, mais 8 seno de 45 menos 8 em J. Cosseno e seno de 45, né, é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente pode resolver ou pode deixar do jeito que tá também. Só tem um detalhe agora, né? O 8 aqui não é 8. O 8 é F, porque a gente não sabe agora quem é esse F. Então percebam o seguinte: a partir disso, eu não consigo, né, na verdade, determinar quem é esse F, porque eu tenho muitas incógnitas. Muitas. Então a gente pode pensar o seguinte: a força resultante ela é igual a um Fxi mais um Fyj, né? Um F da resultante. Então eu consigo abrir isso aqui em duas equações, onde eu tenho um Fx, que é igual a F cosseno de 45 menos 12, e um Fy, que é igual a F seno de 45 menos 8. A partir disso, o que nós podemos fazer? Uma opção, e aí sim nós vamos precisar olhar para a figura. Essa opção ela é geométrica, tá? Então, realmente esse aqui, por mais que a resolução geral, né, o cálculo é fácil, ele requer uma interpretação que é um pouco mais complicada. Então, observa que no primeiro eu disse que a menor distância é uma reta, né? Então, uma linha. Quando eles se encontram em linha, essa é a menor distância. Mas, às vezes, essa opção não é a melhor, né? No caso aqui dessa outra construção, observem o seguinte: eu tenho 8, tenho 12, tenho uma força que eu não sei o tamanho, né? Eu poderia ter desenhado ela aqui reta também. Só que o que acontece? Ele já deu que o ângulo aqui é 45 graus. Então, a partir desse ângulo de 45, não existiria opção na qual a força resultante viesse em linha reta com a força F. Dá para ver, ó, o tamanho, isso aqui está em escala, né? Então, 8 e 12. Com a força F, dentro deste ângulo de 45 graus, não tem como a força resultante se encontrar em linha reta. Então, a partir disso, a menor distância entre R e F vai ser um encontro ortogonal, né? Um encontro no qual essas duas forças possuam um ângulo de 90 graus. Então, para que isso ocorra, percebam que agora a construção é um pouco mais complexa. Se o ângulo entre esses dois é 90 graus e aqui é 45, então se eu continuar aqui essa figura, eu vou ter mais um ângulo de 45 aqui. Deixa eu ver se eu pego uma linha para explicar isso. Então, ó, eu tenho aqui meu ângulo de 45 e aqui eu tenho o encontro deles em 90 graus. Se eu resolvo puxar aqui, né, observem que eu estendi o vetor
para mostrar o seguinte. Aqui eu tinha 45 graus. Se eu ultrapasso o encontro, vou puxar mais para não ficar no caminho. Então, ó, ultrapassei o encontro de F com R. Aqui vai ter 45 graus também. Consequência, aqui vai ter o outro 45. E quando eu fechar o triângulo, eu vou ter mais um 45 ali, né? Por correspondência, esse aqui também é 45. Então, quer dizer, eu tenho uma sequência de 45. Isso me leva a poder escrever que a força resultante, né? Essa força resultante, ela é igual a um FR cosseno de θ, onde θ é 45, mais um FR seno de θ, onde θ é 45. Então, a partir disso, eu posso igualar esses dois lados, né, com F igual a seno e a cosseno. Mas observem que o cosseno, ou melhor, o x vai ser negativo e o y vai ser positivo. Mesmo que eu usasse outra construção aqui entre cossenos e senos, o resultado sempre precisa ser o mesmo. Então, a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever esse sistema. Então, eu tenho aqui f, ou melhor, tem raiz de 2 sobre 2f menos 12. E eu tenho raiz de 2 sobre 2f também menos 8. Do outro lado tem raiz de 2 negativo vezes a força resultante. E embaixo raiz de 2 sobre 2 também vezes a força resultante. Se eu somar as duas equações, eu vou eliminar, né, esses FRs aqui. Então, ó, então, promovendo a soma, quando eu somo, esse mais esse dá zero, ok? E aí eu somo normalmente o que ficou em cima. Então, raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2 vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Então, eu tenho raiz de 2f. Menos 12 menos 8 vai dar menos 20. Passando para o outro lado vai dar 20. Então, com isso eu tenho que essa força é 20 raiz de 2 quilonewtons. Percebam que não foi necessariamente muito simples, né, de chegar nesse resultado. Porque essa construção, o ponto-chave aqui, né, dessa segunda parte é desenhar as forças e os ângulos. Quando eu desenho 8, desenho 12, desenho o ângulo de 45, eu vejo que não tem como F chegar até o R. Então, observa que se eu parasse o F aqui embaixo, ia ficar muito grande a força resultante. Se eu ultrapassasse mais para cima, ia ficar muito grande. A única construção possível é o ângulo de 90 graus. Bom, a partir disso, a gente pode escolher uma outra equação, né, para escrever a força FR agora, né? Então, eu vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2, e aí eu vou pegar 2. Então, a partir de 2 eu tenho que raiz de 2 sobre 2 vezes 20 sobre raiz de 2, que é o F, menos 8 é igual à força resultante, ou melhor, é igual a raiz de 2 sobre 2 da força resultante, né, em módulo. Então, aqui eu tenho raiz de 2, 2 com 20 sobra 10, 10 menos 8 vai dar 2. Basicamente é isso, né? Aí depois eu vou multiplicar por raiz de 2 e dividir. Então,
que vai sobrar é 2 vezes 2 dividido por raiz de 2. Então, basicamente 4 dividido por raiz de 2. E aí isso vai dar 2,82 quilonewtons. Então, a partir disso, eu descubro a força resultante e a força aplicada em F, ou melhor, a força que é o próprio F. Bom, continuamos. Dessa vez, nós temos algo um pouquinho diferente, né? Que é esse 2,54. Então eu tenho aí aquele parafuso, né, de algum exercício resolvido, e ele tem as forças F1 e F2 aplicadas nele. Então, considerando que ele tem uma carga máxima de funcionamento, e essa carga máxima aí é 1.200 libras, então quer dizer, a intensidade das forças precisa ser igual a 1.200 libras, determine se essas especificações, né, de carga que são dadas aí, se elas são correspondentes a essa tabelinha que traz a carga de funcionamento. Então, de acordo com as forças aplicadas, esse parafuso resiste, sabendo que a força é aplicada no seu eixo, né? No caso aí, diferente daquele outro exercício, ela já está no eixo. Então, observe, são 3 perguntas. Se quando a força F1 sozinha é aplicada, o parafuso resiste? Então, vamos ver isso. Vamos na letra A. Quando eu tenho apenas F1 aplicado, observe que F1 tem 200 libras e ele é um triângulo aí 8, 15 alguma coisa. Dessa vez vale mais a pena calcular qual é o ângulo, tá? Então a tangente de 8 sobre 15 vai me dar esse ângulo aí. Então quando eu tiro essa tangente inversa, eu vou obter o valor de 28,7. Ou melhor, 28,07. A partir disso, a gente pode já determinar qual é o ângulo, qual é esse ângulo aqui, que é o ângulo que F1 faz com a horizontal, tá? Então, observa que esse 28,07 é o ângulo que, ou melhor, o roxo é o ângulo com a vertical, né? O 28,07 é o ângulo com a horizontal. Então, o ângulo com a vertical vai ser 90 menos θ. Isso aí vai dar 61,93 graus. Se vocês observarem aqui, quando eu tenho um ângulo entre 45 e 90, né, que é esse ângulo com o eixo do parafuso, o eixo aqui é vertical também, então eu preciso fazer uma redução de carga. Quer dizer, a carga de carregamento máximo, que é esse 1.200, precisa ser multiplicada por esses valores. Então, no caso aqui, vai ser 20%. Quer dizer, a minha força era 1.200 e agora ela vai ser diminuída em 80%, né? Vai sobrar 20%. Isso aqui vai dar 240 libra força. 240 libra força é maior do que a força F1, porque a força F1 ela já está em módulo, né? Então a gente não precisa decompor ela, na verdade é que o objetivo é buscar apenas o ângulo agora. Então, ok. Né? Isso aqui ele resiste, tá ok. Na letra B, ele pede que seja aplicado agora só F2. E aí a gente vai fazer a mesma análise. A tangente inversa agora de 12 sobre 5
vai ser esse novo ângulo θ que eu vou avaliar. Então, quando eu faço esse cálculo, isso vai dar 67,38 graus. Bom, o ângulo que eu estou buscando é, de novo, agora eu vou fazer ele de laranja aqui, ó. É esse aqui. Então, esse ângulo vai ser também 90 menos 67,38. Isso vai dar 22,62. 22,62 está aqui no 60%, né, entre 15 e 30. Então, eu vou pegar a força 1.200 e vou multiplicar por 0,6. Fazendo esse cálculo, isso vai dar 720. Onde 720 é maior do que F2, porque F2 é 800 libras. Então, essa daqui não, ela não resiste. E a outra pergunta, que é a C, é: aplicando as duas forças, o que acontece? Então, para aplicar as duas forças, primeiro eu vou precisar fazer o somatório delas, né? E aí nós temos diversas opções. A gente pode fazer a somatória pelo método das coordenadas cartesianas, pode fazer a somatória também pelo método das intensidades, né, do método ponta-cauda. Então, usando esse método ponta-cauda agora, se a gente fizer esse somatório, a gente vai ter isso aqui. Então, tem um F2. O F2 a gente já sabe o ângulo, né, que ele faz com a horizontal ali, é 68,7. Aí depois eu tenho o F1, que fazia um ângulo de 28 com a vertical, então começava aproximadamente aqui, né, no 90. 118 por aí. E aí eu tenho, puxar ele um pouquinho, e eu tenho a força resultante, né, que eu vou fazer de roxo. Então, aqui eu tenho F2, aqui eu tenho F1 e aqui eu tenho a força resultante. O que nós já sabemos? Com a horizontal, eu tenho θ igual a 61,93 graus. Então, a gente tem aqui agora então o mesmo ângulo, né, que é um ângulo θ. E aqui eu tenho um outro ângulo que eu vou chamar de beta. Agora, quem é beta? Nós vimos que o F1, que é esse que está em cima, ele faz um ângulo de 28,07 com a horizontal. Então, beta é 28,07. Aqui tem um detalhe, né? Eu coloquei 61, na verdade 67, porque é esse ângulo aqui, né? É esse aqui. Então, 67,38 graus. Então, com com θ mais beta, eu consigo calcular a intensidade ali do vetor que sobrou, né, que é o vetor força resultante. Então, fazemos o seguinte: força resultante ao quadrado vai ser igual a F1, que é 200, F2 800. Então, 200 ao quadrado, 800 ao quadrado, 2 vezes 200 vezes 800, vezes o cosseno de beta mais θ. Então, quando
nós aplicamos esses valores, menos 2 vezes 200, vezes 800, vezes o cosseno de beta mais teta, onde beta é 28,07 e teta é 67,38. Depois a gente precisa tirar a raiz. E aí nós obtemos um valor de 842,85 em libras. De modo semelhante a tudo que já foi feito, podemos calcular esse novo ângulo aqui que eu vou chamar de alfa através da lei dos senos, né? Porque também precisamos saber qual é esse ângulo. Então, lei dos senos, né? F1 está voltado para o seno de alfa e FR está voltado para o seno de beta mais teta, que é o que eu conheço. Então, o que isso vai gerar? F1 vezes o seno de beta mais teta dividido por FR. Então, o seno inverso disso tudo aqui vai ser igual a alfa. Então, procedendo esse cálculo, nós encontramos aí 13,66 graus. Agora, alfa mais teta vai dar o ângulo geral, né, formado entre o vetor e a horizontal. Então, quando eu somo isso, vai dar 81,04 graus. 81,04 graus não é, na verdade, ainda o que a gente quer encontrar, né? A gente quer encontrar qual é o ângulo que FR faz com a vertical. E aí agora o que eu tenho? 90 menos esse ângulo vai ser o valor que eu estou procurando. Então, quando eu faço essa conta, eu tenho 8,95. Subindo na tabelinha, 8,95 está no 100%. Então, quer dizer, eu não vou diminuir a minha força. Então, 1.200. Ele é o próprio 1.200 libra-força, né? E ele, qual foi a resultante aqui? 842. Então, ele é maior do que F1 mais F2. Então, quer dizer, esse parafuso resiste. A única coisa que ele não resiste é se eu aplicar apenas F2. F1 ou F1 mais F2 são métodos válidos. Então, observe que isso aqui foi, vou colocar aqui, uma forma de fazer. Eu tenho outra. E a outra é exatamente o método que envolve a soma por coordenadas cartesianas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas forças aqui, né? Eu tenho um triângulo aqui, 8, 15. Vamos ver qual que é esse triângulo. 8 mais 15 na raiz. Então, 8, 15, 17. E o outro é o 5, 12, 13. Então, a partir disso, eu posso escrever essas forças F1 mais F2. Então, cosseno aqui de F1 é 15 sobre 17. Seno é 8 sobre 17. Cosseno de F2 é 5 sobre 13. Seno é 12 sobre 13. Então, eu consigo escrever essas forças. F1 é 200, F2 é 800. Então, o somatório é F1, que é 200, vezes cosseno, que é 5 sobre 17, mais seno, que é 8 sobre 17, mais F2, que é 800,
Cosseno é 5 sobre 13. E seno é 12 sobre 13 em J. Então, procedendo à soma disso tudo aí, eu vou obter que FR vai ser 131,2i, né? Somando aqui, menos 15 sobre 17 vezes 200, mais 800 vezes 5 sobre 13. Depois eu tenho 832,6J. Então, encontrei agora a força resultante, né? O módulo dessa força resultante precisa ser igual ao anterior. Então, fazendo essa conta aqui, isso vai dar 842,9 libras-força. Se a gente subir, deu 842,85. Então, é o mesmo valor, né? Observe que eu já fiz direto aqui os passos, né? Eu não escrevi que eu tirei a raiz quadrada da soma dos quadrados. E agora, qual que é o ângulo que esse vetor faz com a horizontal? Vai ser a tangente inversa de y sobre x. E esse valor vai ser 81,04. Então, o ângulo que ele faz com a horizontal é 90 menos θ, que é igual a 8,95 graus. Subindo, nós encontramos exatamente o mesmo ângulo, 8,95 graus. Então, duas formas de fazer a mesma coisa. Vou parar por aqui, né? Já está um vídeo grande. E depois disso ainda falta três exercícios só. Só que esses 3 são os mais difíceis, né? Melhor, esse aqui não, mas os outros 2 são. Então, vamos por partes. Vou fazer mais um vídeo para encerrar.